tertúlia. Meu boa tarde aí para todos e todas. Hoje é dia 8 de janeiro de 2010, sábado. O verbete é o 1803. Tem 4 páginas, 43 logias e 17 máximos. Eu recomendo ver no detalhismo que tem 13 máximos. O tema é autodomínio da vontade. A especialidade é voliciologia. Definição. O autodomínio da vontade é a condição da consciência lúcida, com pleno governo pessoal e excelência parapsíquica, capaz de controlar a própria vontade, ou seja, a volição, a intenção e a determinação em todas as manifestações existenciais de maneira evolutiva, prioritária e cosmoética. A autopensionização especializada. A vontade como sendo o poder maior da consciência. O domínio da volição como sendo a base da evolução pessoal. A autovivência do estado vibracional profilático, funcionante, como demonstração fundamental do autodomínio da vontade, da consciência lúcida sensitiva. Agora, nós temos aí, na argumentologia, a parte da caracterologia, com 8 categorias de reações derivadas do autodomínio da vontade da consciência lúcida. Na remissiologia, destacamos entre os 15 verbetes: autocognição exaustiva, autodomínio da conquista, autossuficiência evolutiva, propulsor da vontade, foliciolina. Frase enfática. O autodomínio da vontade, principalmente sobre as energias conscienciais e o parapsiquismo, demonstra o verdadeiro nível da inteligência evolutiva prioritária da consciência lúcida. Você vive satisfeito com o próprio domínio sobre a vontade? Ou admite precisar ainda de algum retoque da estrutura da vontade? Perguntas. Tenho a oportunidade de trabalhar na televisão escrevendo roteiros telenovelísticos. Porém, esse produto, em sua maioria, exploram as paixões humanas muito bem espelhadas nos chamados pecados capitais. Soberba, ganância, luxúria, gula, ira, inveja e preguiça. E faz delas objeto dos seus enredos, estimulando o erro e ações anticosmoéticas de maneira requintada. Apesar de achar que isso poderia ser uma boa oportunidade de trabalho, me envergonha muito a ideia de colaborar, mesmo que de forma indireta, na divulgação de modelos de conduta tão reprováveis. Sendo que os produtores desse programa não estão interessados em utilizar tal espaço para fins mais educativos, o senhor acha que é melhor partir para outra? Redirecionando minhas energias e talento para coisas menos danosas, eu sou 100% favorável a você se mudar. Isso tudo aí, você sabe que uma vez me convidaram para fazer esses roteiros. Eu não quis, eu não topei. De modo que eu tenho até autoridade para te falar. Isso faz muitos anos. Eu não entrei nessa. Eu jamais entraria numa coisa dessa, porque isso aí você está fazendo o processo da regressão consciencial. O processo é anticosmoético, é muita bobagem que tem. E isso é negativo. Numa época dessa, cheia de consréus, a gente vai ajudar mais as consréus a ficar desvirtuadas, piora mais ainda. Sobre o processo de campanha midiática contra a sua pessoa, não seria o caso de fazer uma chamada à imprensa? Quem está falando aqui é um amigo nosso que é jornalista. Recebendo em alto nível, mostrando e esclarecendo, compondo um canal direto com o jornalista, visando limpar isso e a tentativa desse jornalista em persegui-lo. Quem sabe abrir o assunto junto a eles e admitir quais foram os erros cometidos, resolveria o assunto e colocaria uma pedra no assunto, e sua clara intenção de que não há nada a esconder, e que evidenciar uma boa intenção e seriedade que todos nós sabemos. Escuta, eu acho que você está sendo muito ingênuo como jornalista. Tem nada disso, eu não vejo. Quantas vezes eu já convidei esse jornalista para aparecer e vir debater com a gente aqui?
Vamos enfrentar cara a cara, encarar um ou outro. Eles não vêm. Esse povo não quer nada. Uma boa parte que me combate, tudo é jornalismo marrom. Isso não tem cura, não. Você roda, eles vão voltar do mesmo jeito. Uma outra coisa. Uma pessoa que começa a aparecer muito em online é uma vida pública. Essa vida pública ela tem que ser controvertida. Uma pessoa que tem uma vida pública e ele não quer ser controvertida tem que arranjar outro planeta. Nesse aqui não tem lugar para ele. Isso é bobagem. Agora, outra coisa também que você não viu, agora do ponto de vista extrafísico nosso aí, que você já entende algumas coisas disso. O início do princípio do começo de todo rapport é antagônico, é a oposição. Esse povo todo está me conhecendo, isso é bom. Amanhã a gente pode ajudá-los se precisar na baratosfera. Eu já tenho rapport com eles. Você ainda não pensou nisso. É muito importante toda pessoa que pensou nas nossas coisas durante 5 minutos. É o início do princípio do começo do rapport. Ele não raciocinou sobre isso. Isso é assistência. Outra coisa, vocês pensam que vocês estão aqui e sempre foi nessa paz de céu azul? Vocês não acham que uma boa parte de vocês foram tudo contra mim para valer? Fora aqueles que acabaram comigo mesmo, literalmente. De modo que isso tudo faz parte do serviço, que é isso. Outra coisa, eu não sou serenão, eu sou pré-serenão, não sou perfeito. De modo que eu tenho direito de errar, que venham mostrar meus erros, até me ajudar. Eu topo, ajudo, quero debater. De modo que com um jornalista, isso aí é muito difícil. Uma outra coisa, a maior parte dos jornalistas a gente tem até pena, às vezes a gente quer ajudar, não tem jeito. Por quê? Ele segue a ordem do patrão. Às vezes você tem ali um processo e ele é fechado, ele não tem outro jeito, porque o patrão não quer outra coisa. A redação não quer aquilo. Senão eles querem, eles não publicam, então não adianta nada, ele vai acabar na rua. De modo que tem essas coisas todas. Né? Não está vendo aí o que a nossa amiga falou antes sobre o processo da televisão? É a mesma coisa. Cai fora, é o melhor que a gente faz. Além do senhor, quem mais no Brasil pode ser considerado atualmente um projetor ou projetora com grande experiência? Por exemplo, o senhor poderia citar 5 grandes projetores? Seria bom você ver a turma do IIPC, que eles estão estudando o processo de projeção, estão atualizados. Eu estou por fora. A escola de projeção lúcida, seria bom você se comunicar com eles. Eles vão te dar todas as dicas do que é melhor, o que não é. Do meu ponto de vista, eu te dou só uma coisa. Leia o Projeciologia. Eu demorei 19 anos fazendo aquele livro. Poderia nos explicar melhor o item da voluntariologia? Não é só o estado vibracional que enriquecerá o saldo da ficha evolutiva pessoal no voluntariado, e sim muito mais ações realizadas pelo voluntariado, porque a ênfase específica no EV poderia nos ampliar também o binômio energosfera pessoal, ressaca energética? Então vamos ver aqui, voluntariologia. O voluntariado conscienciológico enriquecendo o saldo da ficha evolutiva pessoal através do estado vibracional. Sim, isso aqui é isso mesmo, eu reafirmo tudo que eu escrevi. O problema todo é o seguinte, o que adianta você ser voluntário se você não faz assistência através da energia? Se é voluntário, uma boa parte do voluntário que chega por aqui só chupa, são vampiros. Eles querem coisa para eles e levam para casa, mas eles não apresentam muito serviço. Tem um bom percentual disso aí. Eu conheço um monte de gente. E outra coisa, esse quando vem assim, eu falo assim, esse vai durar pouco, ele vai embora. Ele vem aí só para assuntar. Cheira, coloca o focinho, vê como é que está, depois vai embora. Aprende umas coisas, qualquer coisa, vai embora. Então, o problema todo é o seguinte, o voluntariado conscienciológico enriquecendo o saldo da ficha evolutiva pessoal, através do estado vibracional. Outra coisa, você está achando ruim porque você não faz o estado vibracional, nem faz assistência com o estado vibracional? Olha bem se é o caso. Às vezes é isso que você está perguntando. Voluntariado tem que ter estado vibracional, sim. Antes, durante, depois. Senão, qual é o orpensene desse local de voluntariado? Vai ficar uma M. Terrível. Vamos entender bem isso.
Outra aqui. Gostaria de entender melhor. Ah, não, mas ele ainda perguntou aqui, né? Vamos ver, o binômio energosfera pessoal, ressaca energética. A energosfera pessoal, é muito importante a pessoa dominar o processo da energia para ela não ter depois a ressaca energética. Se há um processo negativo e a pessoa tem ressaca energética, mostra que ela não tem assistência e mostra que ela não trabalhou bem. Ela tem assédio. De modo que a energosfera pessoal, ela às vezes mostra o assédio da pessoa, mostra a ressaca. É isso que a gente quer dizer. De modo que é um binômio, precisa saber mexer com isso para evitar. Agora, outra. Gostaria de entender melhor porque alguns dos nossos trabalhos realizados durante a TENEPS apenas serão revelados após a segunda dessoma na intermissão. Poderia desenvolver? Seria para evitar possíveis estupros evolutivos por falta de holomaturidade da consciência tenepsista? Não, não é bem isso, não. O problema todo é o seguinte, é que a pessoa, o tenepsista, ele está fazendo assistência de consciência, ou seja, consciência extrafísica. Não dá para estar seguindo tudo que aquela pessoa tem, mostrar a ficha dela, ver o que é. E outra coisa, quando o tenepsista começa a trabalhar com muita gente, como é que ele vai ter o dossiê desse povo todo? Não tem jeito, isso é impossível. De modo que, extrafisicamente, nós vamos ver qual foi o saldo, o resumo, a conta final do processo do trabalho diário com a TENEPS. É por isso que existe. Então a coisa é diferente, não é bem assim não. Depois que comecei a me dedicar aos treinos energéticos, como as tentativas de instalação do EV, por exemplo, ocorreu que demoro mais para dormir à noite, durmo mal, tem a ver com os treinos energéticos ou simples coincidência? Não, tem a ver com você. Você pensa bem se você começasse a TENEPS. Se só para fazer o EV você já está assim, os primeiros 6 meses da TENEPS ia afundar a sua vida. Você tem que olhar que tem boi na linha, na sua vida. Está na cara. Se apenas com EV você já tem esses resumos aí dessas reações, pense amanhã com a TENEPS. É bom você dar uma olhadela, dar uma geral. Uma coisa boa nesse caso aqui é o balanço existencial. Seria bom ele fazer esse curso. É na Apex. Essa noite eu adormeci tentando fazer o EV. Alguns minutos após pegar no sono, minha irmã deu uma leve batida na porta do meu quarto. Acordei muito assustado, pulei da cama e abri a porta. Mas a impressão que tive era de que não estava totalmente meu corpo, que estava de pé, porém não estava 100% no controle. Saí do quarto balançando os braços para tentar voltar à lucidez e senti um peso grande nas pernas. Tudo isso durou cerca de 20 segundos. O que pode ter acontecido? Olha, isso aí é uma condição de estado alterado da consciência. É o sonambulismo, pode ser uma descoincidência. Essa descoincidência sua, você não estava totalmente vígil, você estava semilúcido. Essas coisas acontecem com quem está desenvolvendo o trabalho. Isso tudo é normal. Insista, no início tudo isso é normal. Agora, eu quero falar aqui para o nosso amigo que mandou aqui um recado ontem, sobre o seguinte, é uma pessoa que esteve aqui em setembro, em que sentiu diversos estranhamentos com as coisas nossas. E depois está falando aqui sobre a vida mundana. E também que as nossas tertúlias são mais consultivas do que debatedoras. Estou de pleno acordo com você, é isso mesmo. Nós queremos que elas sejam mais debatedoras do que consultivas, mas é que nós estamos trabalhando com muitos intermissivistas que estão chegando agora. Tem que ter consulta, não tem saída. Agora, outra coisa, trata-se de um grupo evolutivo e não um grupo evoluído. Sim, todo mundo aqui é pré-ser não. Perfeita a sua observação. Agora, sobre a vida mundana, eu também quero fazer uma observação para você. Eu não sou contra você, nem nada que você faz. Nós respeitamos a opinião de todo mundo e não fazemos discriminação de ninguém aqui. Agora, quero só lembrar, eu pessoalmente, vejo com uma desconfiança total toda a defesa da vida mundana, do jeito que você está querendo fazer. É a vovozinha, minha e sua, sobre vida mundana. Não interessa. Deixa para lá. Outra coisa, eu desestimulo as exumações regressistas e mediavalescas de todo mundo. Porque isso é como se fosse exaltar o processo da paratosfera. Agora uma pessoa vem, está defendendo vida mundana,
e coisas mundanas que ele está falando aqui, processo mundano, que é isso? Nós estamos aqui com um curso intermissivo. Se você não se sentiu bem, esqueça a gente. Eu gostei até muito de você, quero te dizer isso. Mas você sabe, se você não está preparado, vai lá pelas... Escuta, eu tenho amigos até hoje, desde a época de 60, que são ripongas, tá? Amigos meus. Eu não desprezo esses meus amigos, são ripongas. Cada um segue o destino que quer. É a vida. Eu quero dizer para vocês que o aeroporto de Foz bate o recorde de passageiro em 2010. Houve um desembarque de 1.155.584 passageiros, um crescimento de 0,3% em relação a 2009. Isso é esse aeroporto que nós temos aí. De modo que é muito importante o aeroporto para nós. Uma das coisas que eu vim para Foz foi devido ao aeroporto. Porque se não fosse o aeroporto, como é que o povo, a turma dos intermissivistas chegariam aqui? E esse aeroporto aqui é internacional. Ele é um das primeiras 3 dezenas de aeroportos do Brasil. De modo que é muito importante. Outra coisa. O PAI 2011, ciclo essencial 2, a reaprendência com vida. A aula inaugural gratuita do Programa de Aceleração da Erudição, o PAI. Introdução ao pensamento da antiguidade grega e medieval. Professor Marcelo da Luz. É amanhã, domingo, dia 9 de janeiro, às 8h30 da manhã. Lembre-se, eu já escrevi sobre isso. O ser desperta acorda cedo. De modo que 8h30. Esse negócio de marcar 8h30 aqui tem um monte de gente, mas no domingo o povo fica dormindo até às 11h. Abre o olho. Participe da aula gratuita através da internet. Durante o curso serão estudadas obras dos seguintes autores: Platão, Aristóteles, Maquiavel, Rousseau, Adam Smith, Tocqueville, Marx, Engels, Freud, Weber, Adorno e Horkheimer. O que vocês querem mais? Isso é Reaprendência e o PAI, Programa de Aceleração da Erudição. Eu confio em vocês, tá certo? Se vocês quiserem, é só falar que tem gente aí que pode responder mais sobre o assunto, tá? Outra coisa, segundo heterocrítico de pré-livro conscienciológico, vão ser estudadas a teática da invexologia, otimizações e evitações, a técnica da inversão existencial. Dia 5 e 6 de fevereiro, quer dizer, daqui a um mês. Agora, o processo são muitas horas sobre as teáticas da invexologia. O autor é o Flávio Amaral. Vocês sabem, aquele do chapéu branco. Agora, ele vai estudar, então, o processo das otimizações e evitações da inversão existencial, que sintetiza os esforços do autor ao longo de uma década de pesquisa dedicada à Invex. O trabalho explora com saudável ousadia intelectual as técnicas de redação conscienciológica, as abordagens exaustivas e a conscienciometria, de maneira inovadora e esclarecedora. Vale a pena ver. Uma outra coisa, se alguém quer assistir a entrevista, é só ligar também, que tem aqui. Ó. Se alguém quiser ver esses dados, estão aqui. Para qualquer um. Vale a pena. Eu recomendo os dois aí. Professor? Sim. Tem uma pergunta, mas antes acho que tem uma repetição aqui na trinomiologia, na página 63. O primeiro trinômio está repetindo ali na terceira linha, o último trinômio da terceira linha. Qual que está repetido? É o primeiro com o último ali. O primeiro é o volição, intenção, auto-organização. E o outro é o vontade, intenção, organização. Primeiro com o último da terceira sei. Está ótimo. Eu vou tirar um aqui. Muito bem. O que mais?
A pergunta é a respeito da binomiologia, na página 63 também, o último binômio. O binômio paraprofilático pré-kundalínico, que são as pegadas, aonde você põe o pé, e a volicionina, que é a higiene da sua vontade, aquilo que você pensa. De modo que esse é o paraprofilático. Primeiro, o pré-kundalini é a sua... Como é que é o seu grafo pensene? Como é que você é com isso? E a volicionina, qual é a energia que você usa para isso? O que você faz com a energia na sua vida? Então, esse binômio é um dos mais sérios que tem do ponto de vista prático, né? É a praticidade, o pragmatismo de você viver bem. Mas assim, eu só queria que você ampliasse um pouco a respeito disso. A pegada, tudo bem, o que a gente deixa ali, né, com o pré-kundalini. A pegada é que mostra aonde você passa. Isso é que eu chamo também de grafo pensene. É a sua assinatura pensene. Aonde você passa, você deixa a sua energia. São todos os rastros. Mas assim, qual foi a ligação com a parte da higiene, a higienização com a volicionina? A higiene, ela só pode ser feita bem através de boas energias. Uma pessoa, por exemplo, que tem bloqueio cortical na cabeça, ela não pode ter uma boa higiene, de modo geral. Porque ela está bloqueada com as energias. E olha, é muita gente assim. De modo que o surgismundismo, ele é muito mais comum do que parece. Entende? Ele é muito mais frequente. Ele é muito mais corriqueiro do que a gente pensa. Surgismundismo. Muita gente suja, energeticamente suja. Então é necessário limpar. A limpeza é a vontade da pessoa. Bom. Pode falar. Professor, aí na página 62, pensenologia. Qual que é? O último item, a última linha, a autopensenização especializada. Pensenologia. A autopensenização especializada. A autopensenização especializada. Sim, eu falei nisso aqui na hora que eu li. O problema é o seguinte: as pessoas pensenizam sem parar, mas a maioria penseniza caoticamente, sem uma especialidade. Ela não tem uma direção correta e nem fixa dentro daquilo que ela faz. De modo que a vida, às vezes, é dispersiva. Então, essa autopensenização especializada é aquela pessoa que já tem uma meta, segue direitinho, ela vai dentro de uma linha reta, é geralmente um temperamento javalínico, é uma pessoa determinada, sabe o que quer. Isso é que é a autopensenização especializada. Tá certo? Agora, outra coisa, professor, efeitologia. Aonde? Efeitologia. Efeito. Página 63. Efeito. Sim, aí na primeira linha, segundo item, os efeitos Os instantâneos efeitos do EV. benéficos ulteriores. Não, os efeitos instantâneos do EV. Os Em efeitos. efeitologia, na primeira linha. Os efeitos instantâneos, deixa eu ver onde é que está isso aqui. É o segundo. Os efeitos benéficos ulteriores, os efeitos fisiológicos, Não, os efeitos benéficos, os efeitos instantâneos do EV. O que você quer? por exemplo, os efeitos instantâneos, o desassim, que mais? O EV, ele tem efeitos na hora e tem efeitos depois. Tem uns que são instantâneos e tem outros que são com o Aqueles tempo. instantâneos, assim, que você como veterana. O instantâneo é a pessoa que mostra que mudou tudo, a energia muda tudo. Tem gente que vai fazer o EV e fica descoincidido na hora. Você quer movimento mais instantâneo do que esse? É. Não, eu sei, além, digamos, de autodefesa, de autohigiene, Isso é efeito. autofilase, descoincidência. Agora veja, ela descoincide. Você quer um efeito mais instantâneo do que esse? A capítulo, Luiz? Não. Pode falar. Eu gostaria que o senhor falasse um pouquinho em trinomiologia. Binômio. Agora eu me perdi. O nome dele. O trinômio Volicionina Primener Cipriene. A segunda linha. Na metade da segunda linha.
o trinômio voliciolina, primenere e cipriene. É esse? Voliciolina eu tenho como sendo a gasolina, o combustível da vontade, é a energia. Primenere é a primavera energética, o cipriene é o ciclo de primaveras. Então o que se passa? A pessoa usa a energia bem, ela chega num ponto que ela se sente bem, é mais do que euforia, é a primenere, a primavera energética. Agora, depois disso, se ela mantém essa energia fazendo assistência a tudo isso, ela vai entrar num ciclo de primeneres, ciclo de primaveras energéticas. É isso aí que nós estamos mostrando. Isso é o ideal. Uma pessoa que chega a isso, ela vai fazer a mega euforização facilmente, que ela já está lá dentro. A mega euforização, depois disso aqui, é fácil. Entende? Eu gostaria também que o senhor falasse em paradoxologia, o paradoxo de quanto maior o autodomínio da vontade, mais apta a consciência está para a adesão livre, incoercível e irresistível aos fluxos do cosmos. Primeiro, o paradoxo, quanto maior o autodomínio da vontade, mais apta a consciência está para a adesão livre, incoercível e irresistível aos fluxos do cosmos. Então você veja, quanto mais você dominar a sua vontade, você tem toda a sua vida na sua mão. Entende? É o processo do domínio da vontade. Por isso que é muito importante esse tema desse verbete, que é o autodomínio da vontade. Isso é a base da evolução. Ninguém chega à serenologia se não tiver o autodomínio da vontade. Isso é a regra. Não tem saída. Nós não temos outra alternativa. Às vezes. Volta, aqui no ar. Aqui. No caso, uma vez numa tertúlia, você falou que muitas pessoas... Eu não estou ouvindo nada aqui. Alô. É. Você falou uma vez numa tertúlia que muitas pessoas conseguiram evoluir mais rápido, passando por escravaturas, né? Eu queria saber como que ficam as patologias da vontade, essas pessoas que passaram por prisões, tortura, escravaturas, as institucionalizações, né, que eles chamam. Como que isso reflete nas vidas sucessivas? E todo mundo aqui passou por isso. Já era. Hoje nós já temos uma noção que escravagismo é uma loucura. Evolutivamente é uma fase de loucura do povo, né? E criou o escravagismo. Agora todo mundo aqui passou por isso. E muitos passaram como dono de escravo, outros como escravo e outros ambos. Isso faz parte do serviço. Mas como isso reflete nas patologias da vontade? Reflete muito. Tem muita gente que está aqui, não virou serenão por causa disso. A causa é escravatura, não se brinca. Você veja bem, eles falam tanto do J. Cristo. Era a época que tinha mais escravagismo. Ele não falou nada disso. Outra coisa, o Paulo de Tarso falou que a gente, o escravo, deve obedecer aos senhores. Tudo é cristianismo, besteirada, Deus. Mas você acha que é um enfraquecimento da vontade de Deus? Quem teve uma vida passada em prisões, no caso, e nessa vida ele Não, tem... isso aí ajuda, mas é que o processo é muito complicado. O que é que você foi? Você tinha escravo? Você era escravo? Não, quem foi, vai ser. Não, quem não prisões. foi, já foi. Tudo é assim. Eu falo prisões. Pois é, a mesma coisa, prisão. Quem é que entra numa prisão? Seu corpo é uma prisão. Tudo é relativo. Todo mundo já passou por isso. O problema nosso agora é ter lucidez. Que prisão do jeito que é feito no Brasil está tudo furado. Esse processo que eles fazem hoje de aprisionar o povo, deixa lá um lugar que cabe 170 pessoas, tem 500 pessoas lá dentro. Isso é uma loucura. Outra coisa, devia de dar esse serviço para esse povo que está lá dentro. Arranjar um lugar, colônias agrícolas, fechar isso tudo, colocar gente tomando conta. As prisões, por exemplo, do Brasil, são de dar vergonha na gente. E elas pioraram, em vez de ajudar. Quando eu frequentava as prisões para fazer assistência, era melhor do que hoje. Hoje elas estão muito pior do que eram. Isso é um dos cânceres do Brasil, é a prisão. Troço errado, tudo errado está aí. Eu, por exemplo, não desejaria ser nenhuma autoridade nessa história com essas prisões aí. Eu teria que estar trabalhando com isso dia e noite para eu ficar bem com a minha cabeça. Eu não sei como é que é. As autoridades se aguentam dormir com esse povo na cadeia. Presta atenção. O lugar que cabe 170 pessoas, tem 500 lá dentro. E o Brasil todo está esparramado com prisões desse jeito.
Eu já escrevi muito sobre isso, já falei muito, já falei até com autoridades. Agora, há dezenas de anos eu trabalhei nisso, lá dentro, vendo o que é que a gente fazia, fazendo assistência. Agora, o processo é preciso ter vontade política, não tem para mudar isso, precisa ter vontade política. O Brasil ainda não chegou nisso. Agora, outra coisa, eles também fazem isso porque eles não vão para a cadeia. É um monte de político que devia estar na cadeia, não vão, porque eles teriam que estar lá com esse povo. E eles já arranjaram as leis que tem o subterfúgio, que dão um jeito de escorregar. Onde se escorrega mais no Brasil é na porta da cadeia. Todo mundo chega lá perto, escorrega e cai fora. Passa perto. É um monte. Olha o mensalão. E outra coisa, o Lula deixou o governo, falou que vai defender a turma do mensalão, porque são inocentes. Veja que caradurismo terrível. Isso é o Brasil, a autoridade. Ele foi presidente nosso 8 anos. Como é que fica? Mas a turma do mensalão trabalhava para ele, né? Ele é do mensalão, né? Pois é. E outra coisa, ele passou a mão em todo mundo. Ele nunca deu conta em ninguém, até hoje, para fazer média. Saiu com 87% do povo batendo palma. Mas veja, tem muita gente contra ele também. O Brasil é grande. Ele vai ter que devolver. É aquilo que eles falam, o Brasil é grande. Não é só a favor, não. Os 87 é porque estão sabendo fazer também, porque isso tudo é pago. Não, aqui, tudo é pago. Eu não acredito também nesses levantamentos de opinião que tem por aí. Eu já encontrei com vários dos nossos políticos, eles mesmos admitem. Quem tem mais dinheiro ganha. Paga mais, você sai melhor. Uma pergunta. Na sua experiência, assim, em relação a vidas consecutivas, personalidades consecutivas, o que você acha que afeta mais a vontade? Mais a pessoa nasce com uma vontade enfraquecida? A pior coisa que tem é a pessoa que lidera com egoísmo. Lidera o quê? O que piorou mais, a maioria aqui, ó, que nós costumamos chegar aqui, é o egoísmo na liderança. Então, por exemplo, o feudalismo, a monarquia atrasou muito a nossa vida. Isso aí é seríssimo, a gente tem que estudar muito. Então, veja, você está vendo até hoje o povo fazendo isso. A Igreja Católica, por exemplo, devia estar se batendo com respeito à educação o tempo todo. Eles não fazem isso, porque eles querem que tenha educação católica, para doutrinar a pessoa para seguir o que eles querem. Sempre foi assim. Quando eles entraram no Brasil, a primeira coisa, a terra de Veracruz, a terra de Santa Cruz, era para pegar os índios para virar cristão. E obedecer a eles. Obedecer o bispo, obedecer o cardeal. É uma droga isso aí. Esse domínio, você está entendendo? Monarco, feudalista, dogmático, religioso, é uma das coisas que mais afundaram a gente aqui. Hoje o povo está começando a ver. Você vê os livros do Sam Harris, já está falando essa verdade, já é alguma coisa. Outra coisa, pela primeira vez, faz pouco tempo, eles queriam prender o Papa, né? Se ele chegasse lá num determinado país na Europa. Isso é o máximo. Eu nunca tinha visto isso antes. Já mostra que o povo está começando a acordar. Você está entendendo? Porque isso tudo é uma vergonha. Uma das piores coisas que tem na Terra até hoje, o Sam Harris e esse povo todo que é materialista, eu não estou de acordo com eles, com o materialismo dele. Eu não sou materialista do jeito que eles são. Eu estou numa terceira posição. Não sou nem dos espiritualistas, nem do materialista. Eu sou da multidimensionalidade e do parapsiquismo, mais cosmoética. E acabou. Cada um, nós temos direito, liberdade de buscar aquilo que a gente entende. Agora veja, esse povo, eles têm razão na opção de coisa. A hora que fala a realidade que está aí. O cristianismo, por exemplo. O cristianismo tem feito mais bem ou mais mal? Está difícil de falar, hein? Leia lá o livro dele, esse aí, sobre o que ele está dirigindo a um país cristão. Vale a pena. É muita besteira que tem sobre isso. De modo que hoje a gente tem que esclarecer. Esse foi o motivo que há 44 anos eu deixei o movimento espírita. 44 não, 45 anos. Valdo. Sim. Aqui no B. Na página 64, paradoxologia.
Dentro dessa linha que você começou a falar, você pode aprofundar o segundo paradoxo que você colocou? O paradoxo do poder sobre si mesmo ser mais difícil, desafiador e evolutivo, se comparado ao poder sobre centenas de objetos subhumanos e consciência. É isso aqui. Isso é o resumo de tudo que eu estou falando. Agora, o mal nosso aqui, ó, uma boa parte da maioria aqui, nós ainda somos pré-serenões porque entramos nesse erro. A gente errou por aí. Então, o problema do egoísmo da liderança é uma das piores coisas que tem. Você veja bem, o Lula, ele cuidou do Lula o tempo todo, em segundo lugar do Brasil. Fez uma opção de coisa boa, porque qualquer um que estivesse lá, até um poste, ia fazer as coisas boas, porque o Brasil já cresceu demais. A situação econômica nossa é boa, e ele firmou isso, ele acertou nisso aí. Tem uma opção de coisa que ele acertou. Agora, ele errou na hora que ele só pensou no egão dele. De todos os políticos do Brasil até hoje, para mim, ele foi o maior egão que apareceu na história do Brasil. Eu não lembro de nenhum outro com egão desse tamanho. Nunca vi. Agora, eu acho que às vezes já tem conserto, porque ele deve estar envelhecendo, né? Porque ele falou que ele vai fazer tudo para defender a reeleição da presidente. Vamos ver se isso é só do papo para fora ou se é real. Quem viver, verá. Quer dizer, nesses próximos anos. Vamos ver o que vai dar. Outra pergunta. Quando a Consim realmente quer algo e se propõe a alcançar essa meta pela sua vontade decidida, ela consegue mover montanhas. Na caracterologia, página 65, qual das 8 categorias de reações derivadas do autodomínio, da vontade da Consim lúcida, em média, é mais difícil de alcançar, apesar dos melhores esforços? Desses 8 aqui, eu penso que a coisa mais séria que tem é a retilinearidade autopensênica. Eu falei aqui antes. Esse é o mais difícil. Por quê? Se uma pessoa consegue entrar na retilinearidade autopensênica, tudo mais aqui ela consegue. Outra coisa, como é que uma pessoa vai dominar bem a energia sem estado vibracional? Como é que ela vai dominar bem o estado vibracional sem uma retilinearidade daquilo que ela pensa? Não tem jeito. Então eu penso que a retilinearidade autopensênica é o domínio volitivo da autopensenidade, é o domínio da evolução, é o domínio da consciência. Então é muito sério isso aí. Outra pergunta. O que posso dizer para uma pessoa que teima em me questionar sobre a prova científica de reencarnação? Besteira, não perca tempo com isso. Reencarnação é só a pessoa prova através de si mesmo. É a chamada autocomprovação. Não dá para você mostrar para os outros. Agora, se a pessoa se comprova alguma coisa de parapsiquismo com ela, ela acaba vendo que há vidas sucessivas, aí ela vai entender os outros. Aí então pode chegar num processo de grupo. Mas o problema é só autocomprovação das vidas sucessivas. Eu falo isso faz só 60 anos. Essa pessoa me chama de falacioso e diz que eu estou crendo quando admito isso por lógica. Ele ainda me diz que a memória de outras vidas está no subconsciente e passa pela genética. Acho isso um absurdo, mas ele insiste. Gostaria de dar uma banana para ele, mas vai parecer que ele deseja fugir do debate. Não, você faz o debate e dá uma banana depois. É como eu faço aqui. Eu, às vezes, dou até a banana no meio do debate. Né? Faz parte do serviço. Outra coisa, há bananas ótimas. E outra coisa, banana faz bem. Ela tem potassemia, melhora uma opção de coisa nas pessoas, inclusive o gasto intestinal das pessoas. Presta atenção, é uma coisa boa. Outra coisa, o povo não fala que nós estamos no país do bananal, que aqui é a República da Banana, bananeta e não sei o que é? Que ótimo. Vamos para nós. Gostaria de um esclarecimento para uma palestra. Qual a relação entre previsão e premonição? Previsão, geralmente, é um processo técnico que as pessoas usam do ponto de vista de matemática ou de uma técnica, por exemplo, de física, que estão fazendo uma pesquisa. Então, vão prever alguma coisa que tem.
É aí, então, que eles levaram isso para fazer a previsão meteorológica. Agora, a premonição é um substituto nobre, melhor, da linguagem culta, técnica, científica, para colocar no lugar de profecia. Isso é que é premonição. Então, é um problema de linguagem popular e linguagem culta. Agora, toda premonição surge de uma previsão, aí depende do que é que você quer falar com isso. A premonição apenas é uma pequena parte da pluriprospectividade? Sim. A pluriprospectividade é uma coisa mais ampla. Aí eu estou de pleno acordo. Agora, ó, cada coisa dessa ainda tem mais coisa, hein? Previsão, premonição, prospectividade, prospectivologia, e tem mais coisa a respeito disso. Precognição, tudo isso está dentro do mesmo baralho, ou no mesmo balaio de conceitos. O processo é ver o que está acontecendo com a pessoa, qual fenômeno que ela tem. Aí a gente pode classificar. Valdo, ali no sinergismologia, na terceira linha, central intrafísica de energia e central extrafísica de energia. Podia falar um pouquinho? O sinergismo, central intrafísica de energia e central extrafísica de energia. Por exemplo, você trabalhando com a TENEPS, você cria uma centralzinha intrafísica de energia. O que você acha? O que você acha desse tertuliário? Ele seria uma central intrafísica de energia? O que vocês acham? Levanta a mão quem acha que isso aqui é uma central intrafísica de energia. Aqui, ó. Tem um monte de gente cá. Mas a sua casa, a sua base intrafísica, onde você pratica a TENEPS, seria uma centralzinha, não? É isso aí. Acapite? Valdo, esse internauta aí que falou sobre a questão do debate, aí você respondeu que aqui é mais consultivo. Não, esse é que eles acham. Aqui é mais consultivo e menos debatólogo. Eu estou de pleno acordo. Você concordou, por quê? mas... Nós mesmos fizemos uma tempestade publicitária para chamar os intervencionistas. Olha só, a maioria das perguntas que tem aqui é de gente que está começando a engatinhar. Então o cara fala assim, eu estou conhecendo a Conscienciologia há 2 meses. Eu fiquei conhecendo o mês passado. O outro há 6 meses. Você tem que esclarecer esse povo. Não é isso que nós fizemos? A tempestade publicitária não foi para isso? O que ocorre é isso, mas qual seria a causa maior? Né? Pelo menos dos que são veteranos. Sei, aqui. mas agora o que eu vejo com essas pessoas é o seguinte, igual esse nosso amigo que estava falando isso, ele que vem aqui debater com a gente. Defenda os pontos de vista dele. Ele esteve aqui em setembro. Entendeu? Está falando ali na mensagem que ele mandou para mim. Existem pessoas aqui que muitas vezes dão opinião própria também. Mas todo mundo, no debate a situação é sempre assim, né? Ou tem opinião própria. Agora, o que eu vejo é o seguinte, nós fazemos o debate. Se tem menos consulta, isso sai na diurese, não interessa, vamos em frente, tudo é trabalho. Estamos esclarecendo o assunto. É culpa do pessoal que frequenta aqui. Agora, isso tudo no nosso amigo aí, é cotoveloma. Ele está defendendo a vida mundana. Mas esse aqui, ele perguntou... É possível uma coisa dessa? Quer dizer, ele é da vida mundana e ele não quer mudar isso. Então, eu estou falando com ele, ó, se o negócio estiver muito ruim, esqueça a gente. Vai repetir mais uma vida dentro da sua evolução. A gente se encontra por aí. Ele perguntou com uma intenção espúria, né? Mas... não, a intenção dele é boa. Ele quer esclarecer. Só que que a defesa dele é ruim, né? Alguém aqui quer defender a vida mundana? A vida mundana. Agora... Aqui não tem ninguém mais nesse nível, já melhorou. Então o nosso nível já melhorou demais. Já não tem ninguém defendendo a vida mundana. Só uma última coisa, a binomiologia, a 4ª linha, é o binômio intrafisicalidade medíocre e extrafisicalidade lúcida. Tudo bem, isso é possível, mas por que ela está no binômio aí? É um binômio porque da intrafisicalidade medíocre você vai para a lúcida. É
um binômio, é o caminho, é a evolução. Isso aqui eu poderia colocar, por exemplo, lá no processo do crescendo. Poderia colocar dentro do sinergismo. O que eu quero é que vocês estudem e tenham a liberdade de pensar. Mas assim como, uma liberdade de pensamento grande, multidimensional. Técnica do verbete, ele pode ser binômio, perguntando. Pode ser outra coisa também. Aí é que é o bom. A liberdade aqui é total. Tudo bem. Ele pode ser várias coisas. O que você queria? Professor, é a Carla. A Carla que queria fazer uma pergunta, ela viu aqui a frase enfática, ela queria que o senhor explicasse melhor a frase enfática. Carla, o problema principalmente ela marcou prioritária da consciência lúcida. Escuta só, o autodomínio da vontade, quer dizer, aquilo que você tem, que você quer dominar. Quem domina você, é a sua vontade. Agora, principalmente sobre as energias conscienciais. Isso aqui, a energia. E o parapsiquismo demonstra o verdadeiro nível de inteligência evolutiva. Quer dizer, não é inteligência só interna, ou inteligência psicomotriz, física, mas uma inteligência sobre o mecanismo da evolução. Então é maior. Agora, essa é a prioritária, é a que vem na frente, que é a mais importante. Você está entendendo? Para você, para mim, para todo mundo. Você entendeu aí mais ou menos a situação? Por isso que está a palavra prioritária. Agora, eu gostei muito da Carla, que ela veio sentar perto de mim hoje. Nós aqui temos o nosso debate junto. Cara a cara. Sabe como é que é? Na página 62, Eu estou ouvindo o que você falou. Eu estou achando que o microfone está baixo. O sinergismologia. Sim. A quarta linha, no final. Sinergismo, escala da descrição. Descrição volicionina. A escala da descrição é o seguinte: é aquela pessoa que usa a volicionina, que é o combustível da sua vontade, a energia, em silêncio. Então você ajuda os outros quietinho. Do jeito que o tenepsista faz, do jeito que o evoluciólogo faz, do jeito que o ofiexista faz, do jeito que o serenão faz. Então você ajuda tudo discretamente. Então veja, a escala da descrição e a volicionina. Qual é o nível de descrição da sua interassistencialidade? Ele é grande ou pequeno? Eu não sei, é só você que sabe, o senhor amparador, que eu não sei. Mas aí, bom, no caso da TARES, quando você já tem que às vezes esclarecer, isso aí, quando é só com a energia, pode haver uma descrição maior. Pode, mas agora o problema todo é na hora que você fala, é preciso ver o nível também que você faz. Por exemplo, você não vai querer convencer a pessoa, persuadir, querer fazer o dogma, ser peremptório, dominar a pessoa, ganhar todas, isso tudo é bobagem. O processo é informar a pessoa, comunicar o que você acha, dar a sua opinião. A TARES melhor é essa, é o correto. Agora aqui outra pergunta. Na psicologia segunda linha, gostaria que o senhor ampliasse um pouco mais sobre como se processa a transformação do ciclo existencial vicioso em ciclo existencial virtuoso. É a hora que a pessoa coloca a cosmoética a funcionar. Ela que vivia de qualquer maneira começa a ordenar a vida através do CPM, o ciclo da cosmoética pessoal. Com isso, ela transforma o ciclo existencial vicioso em ciclo existencial virtuoso. Então ela começa a chegar no curso intermissivo e acaba chegando aqui no tertuliário. Esse é um caminho. Nesse caso, quando estamos trilhando um caminho considerado evolutivo, buscando crescimento, esse ciclo pode ser completado em uma só vida? Aí depende da consciência. Pergunta para ela, né? Eu não ponho a mão na cumbuca em matéria de consciência. Para mim tudo é possível. De modo que vão ver com calma. Em caso positivo, quais são os sinais que mostram que tive essa conquista? É a hora que tudo está dando certo para você. Todos os caminhos estão se abrindo e você se sente em primeiro.
e você domina a mega euforização. Num caso desse, você está no caminho do completismo, ou do complexo, que é a completude existencial da sua programação. Isso é que é o caminho. Mostra que você conseguiu. Tem uma irmã mais velha que tem um carisma enorme, está sempre de bom humor. Observe que quando saímos, eu entro em uma loja que está vazia, se minha irmã entrar junto, instante depois a loja fica cheia. As crianças, principalmente as de colo, ficam impressionadas com ela. Estendem os braços para ela, os pegar e ri o tempo todo para ela. As plantas na sua casa são maravilhosas. As minhas plantas não ficam iguais às dela. Meu cachorro ficou uns dias com ela, porque fui viajar e não quis voltar mais para casa. Quer dizer que a nossa amiga deve ser carne de pescoço, hein? Quer dizer, as duas devem ser, né? Filé mignon e carne de pescoço, não é isso? Ela nunca fica doente. Comprei alguns livros da Conscienciologia para ela. O que pode ser este algo mais da minha irmã? Poderia falar algo? Isso é energia, minha chapa. Energia, estado vibracional. A sua irmã vai longe. Escuta, que tal você aparecer as duas aqui para a gente mostrar no tertuliário? Ó, essa é a que abre a porta e essa aqui é que vai atrás. Seria bom, hein? É, a pobre e a rica que chama? É? Não, mas não é bem assim não. Aí não é bem um processo de pobreza e riqueza não. Né? Ela está falando é o primo pobre e o primo rico. Não, de energia sim. É. Uma é bilionária e a outra é miserê. Não é isso? Esse é o caminho. Seria bom as duas aparecer aqui para a gente dar. Olha aqui. Seria bom as duas virem e ser com 5 cobaia. Elas vão ajudar demais vocês. Essa da energia, vamos ver se ela tem, vamos dizer, se ela tem ectoplasma, se ela é ectoplasta. Às vezes é. Quando é chamativa desse jeito, você sabe. Às vezes é. Charme, it e glamour. Tudo junto. Charme, it e glamour. Mais do que isso, não tem jeito. Aqui outra. Tenho acordado todas as noites às 5 horas da madrugada, com muita dor na coluna e no umbilico chakra. Fui ao médico, tirei radiografia e nada apareceu. O médico me deu um remédio para relaxar a musculatura da coluna e disse que eu estava com nevralgia. Mesmo tomando remédio há 2 dias, nada mudou. Pode ver minhas energias à distância e falar algo? A primeira coisa que eu vejo é o seguinte: você precisa de mudar sua cama, seu colchão e seus travesseiros. Eu acho que seria bom ver isso. E outra coisa, seria bom ver com mais calma esse processo seu. Aí é um processo de coluna. Eu não acho que seja só nevralgia, não. Tem mais coisa. Deve ver, porque nevralgia, às vezes, é apenas um sintoma. Tem coisa atrás. Se de investigar melhor. Eu acho que está muito superficial isso aí, tá? E olha bem esse negócio. Vê bem, principalmente, a parte do pescoço. Quer dizer, a coluna cervical. Olha como é que está. Uma outra pergunta. Gostaria que o senhor falasse mais sobre o número 15 da cavativa voliciolina. Tem o verbete, agora precisa de ver quando é que saiu o verbete. Ele já está no CD-ROM? Então, você pega a enciclopédia e veja lá que já tem. Agora aqui. As pessoas anticosmoéticas não possuem autodomínio da vontade. Não, até que às vezes ela possui, anticosmoeticamente. Elas teriam uma vontade deslocada, embora até possa ser bastante forte, sim, é isso mesmo. Quer dizer, tem gente que tem uma vontade enorme, é uma força de vontade enorme, tem muita presença, tem muita determinação, mas são mafiosos. Quer dizer, então não resolve nada. Aí é o caminho da baratosfera, não melhora. Valdo, você tinha falado aqui sobre o feudalismo e a monarquia, depois no fim você falou, não, o dogmatismo afundou a gente. Você podia aprofundar isso? Se referiu a gente também aqui, né? Não, o problema todo é o seguinte, a pior coisa que havia entre monarquia e feudalismo era o feudalismo propriamente dito. Por quê? Vamos prestar bem atenção, porque muitas vezes as pessoas já esqueceram disso das outras vidas.
Mas uma pessoa que nascia no regime feudalista, no feudo, ela, por exemplo, se ela nasceu pobre, ela tinha que morrer pobre. Por mais que ela fosse genial, por mais trabalho que ela tivesse, por mais construção que ela fizesse, ela não sairia daquele nível. Então não havia democracia em nada. A pessoa nasceu daquele jeito, morre daquele jeito. Então, tecnicamente, não havia uma evolução social. A sociologia, caiu no zero, sub-zero, abaixo de zero. Agora veja, se a pessoa era rica ou qualquer coisa, ela ia morrer rica, não interessa quem era, de que jeito que era. Então agora começa a pensar como é que fica isso do ponto de vista das vidas sucessivas. É uma droga para todo mundo. É isso que o feudalismo criou. Então, nós ainda temos resquícios, efeitos, consequências, entende? Tem ainda os ecos dessa ressonância negativa desse processo até hoje. Por isso que eu falo, são pessoas da monarquia, do feudalismo e da igreja. A igreja era a mesma coisa, porque muita gente entrava na igreja e podia estudar, e os outros permaneciam analfabetos. Esse reflexo dogmático ele existe até hoje também na humanidade, porque a humanidade é cheia de mas hoje isso não é regime político mais. Tem as bobagens, por exemplo, a Inglaterra. Você quer mais besteirada do que a monarquia da Inglaterra? Você quer mais bobagem do que a monarquia da Espanha? Suavizou a coisa porque funciona uma espécie de democracia junto com a monarquia. Agora veja, em pleno século XXI, com todas essas conquistas tecnológicas, com o processo aí vamos dizer, a democracia da internet, essa coisa toda, nós temos ainda essas monarquias na Europa. Países evoluídos igual a Inglaterra, com monarquia. Não é de vomitar isso aí? Mas isso... E outra coisa, fica aqueles atores e atrizes, o rei, a rainha, o príncipe, uma cara de paisagem. E o Papa, com aquele boné que ele usa de cara que toma conta da cozinha. Você não acha isso uma loucura? É uma loucura. Eu aqui defendo o Papa, defendo a Rainha Elizabeth, defendo o rei lá do fim do mundo. Mas veja que eles estão totalmente anacrônicos, que eles estão num passado danado, eles estão querendo ou não. Veja bem a indumentária do Papa em relação à vida moderna. Hoje nós já temos um monte de lugar que o povo nem usa mais roupa. Agora, vocês sabiam que na Finlândia, o casal que esteve lá, está contando para nós, que ela estava dando aula lá, assim quando viu passar o povo tudo pelado, junto lá. Peladão. Agora o Papa não, coloca aquele monte de coisa, uma coisa em cima da outra, em cima da outra, em cima da outra, tudo brilhando com ouro. Gente, onde é que nós estamos? Agora, o feudalismo... Eu, se pudesse, andava só pelado, porque é muito melhor, ainda mais no clima nosso. Mas é que não pode, né? A educação não permite, etc. Tal. Então eu já uso branco, já de propósito, para não criar problemas. Só não esquecer que o feudalismo e a monarquia andavam junto com o clero, né? Era uma coisa junta ali. Né? Lógico. E até... O Papa nada mais é do que o rei cristão. O Papa é o rei da cristandade. Eles mesmos falam isso. É uma continuidade deformada. Quer dizer, é muita monarquia boboca que existe por aí. É a continuidade deformada do Império Romano, né? Pois é. Agora, desse povo todo, o Papa é o mais pitoresco da turma toda, é ou não é? Das roupas, não, é pitoresco. É o mais assim, é impressionante as roupas, o negócio. O próprio Papa Mobile é engraçadinho também, vale a pena. Ele não parece aquelas grades que colocam o preso quando vai ser julgado? Vocês já viram o Papa Mobile? Não parece aquilo? Quer dizer, eu não entendo como é que não viram isso. Valdo, aqui dando continuidade ao feudalismo, você falou que atrasou a evolução, porque assim o vassalho que estava sometido ao senhor feudal não tinha como
mudar a sua condição, então não tinha como evoluir. Bastardo tem que morrer bastardo. Mas e no caso do senhor feudal, aquele que nasceu já... Senhor feudal vai morrer feudalista. Sim, mas a minha pergunta... Vai tudo, tanto um como o outro, se não souber agir bem, então for tudo para a baratrosfera. Mas não existem casos de senhor feudal que tentou de alguma forma fazer algum tipo de assistência? Que você uma vez me falou Tem alguma sempre coisa. aqueles que tentaram, mas agora eu te pergunto, quem é que conseguiu? São poucos os vitoriosos. A maioria abaixou o poder. Tá, mas aquele que tentou... A maioria fez a genuflexão, se ajoelhou. De modo que, para eles, Mas aquele que tentou, em certo modo, não teria um pouquinho a ficha evolutiva... Sim, é por isso que vocês estão aqui. É aí que eu queria chegar. Eu não estou falando de mim propriamente, muito embora eu tenha participado disso. Você está entendendo? Não, mas é aí que eu queria chegar. Mas muitos de vocês... Na verdade... Aquele negócio que eu falo de você. Onde é que você nasceu? Você pensa bem, você nasceu em plena monarquia. Agora, no século XX. Não, a monarquia já está há muito tempo. Como eu nasci em Não plena. é isso. Nessa vida, você ainda está até aqui com a monarquia, até aqui. Eu não nasci, eu nasci em Minas Gerais, tá? Tá, então... Quero te dizer, filho de brasileiro com sangue português Tá, eu danado, cansei de escutar você me falar isso, Valdo. Uma fome danada, cheia de verme. Valdo, eu cansei... Entendeu? Não tinha nenhuma pompa na minha terra. Mas, Valdo... Os padres roubavam as namoradas dos meus amigos. Vocês têm ideia? Valdo. Isso é a minha terra. Mas eu já escutei essa frase de você muitas vezes. Pois você nasceu lá e eu nasci mas aqui. não adiantou. Tudo bem, mas... Não adiantou. Vamos esclarecer isso mais. Então, vamos esclarecer isso aí. Vamos esclarecer. O fato de eu ter nascido na Espanha quer dizer que eu tinha ainda mais... Como eu posso explicar? Lógico, não precisa acabar. Não. Lógico que é. Mas então, e quando você Agora fala... veja, a maior coisa é que você deixou isso tudo. Você saiu de lá e está dando exemplo. Você veio para o Brasil. Você está dando exemplo àquela turma. Quer dizer, você entrou como infiltrada. Não. Você é infiltrada da da monarquia. Então, vamos entender isso. Mas, então... Agora você veio para cá com o santo tomando conta, etc. Tal. Isso é fora de série. Tá, Valdo, mas... Agora veja, aqui são poucos assim. Por exemplo, a Cris está ali. Ela não veio da monarquia. Passou perto, mas ela não veio. Entende? Ela ainda é do reino dos peronismos. Tá certo? Os perônios. Tá, mas Valdo, então como fica essa história? Porque você me confunde. Se algo... Eu acho que não sou a única, mas eu falo. Não, qualquer coisa a Cris explica tudo, porque ela é doutora em monarquia, feudalismo e mas ela nasceu aqui. Mas ela nasceu aqui. Então tá melhor. Aqui, e olha lá. Mas agora veja, de origem nipônica. Eu conheço o Japão. Eu fiz curso lá, fui lá várias vezes. Eu só fiz... Conheço a coisa por dentro. Tá, Valdo, mas eu quero, falando sério, eu quero entender uma coisa. Eu estou falando sério, muito embora rindo. Eu fico sem energia. Não posso. E eu escutei muitas vezes você me falar, você estava aqui da monarquia porque ressumou na Espanha ainda. Mas muitas vezes você me fala a coisa contrária. Você me fala, você foi lá para fazer assistência e para ser um exemplo. E é o que você está fazendo, por isso você caiu fora. Se você estivesse até aqui ainda fundado a monarquia, você não teria saído de lá. Outra coisa, você tem irmãs, não tem? Tenho. Por que elas estão lá e você está aqui? Aí a gente pergunta, e a Cris pode perguntar a você, Laura, o que você está fazendo aqui? Mas tem sua razão, você está certa. Mas na hora... Você se liberou dessa situação. Tá, mas eu me liberei durante esta vida intrafísica ou antes, aqui? Eu não tive a opção. Outra coisa, a hora que você estuda os processos do Lastanossa, mostra essa liberação. Você entendeu perfeitamente o processo do Lastanossa.
Sim, acho que sim. Isso aí mostra. Você pensa que ela entendeu Lastra Nostra do jeito que é que nós pensamos, assim, do jeito que ela pensa, se ela estivesse ainda na Espanha, de modo algum. Você não ia entender nada disso. Pois é. Você veja bem, e a hora que eu fui expor o negócio, tinha gente contra. Na Espanha. Como é que é possível? Tá, não, eu só queria entender... Agora, a melhor coisa foi que eu falei antes dos 400 anos. Aí eles julgaram o negócio em cima do centenário, quatrocentenário. Não, eu só queria entender aquele processo. Antes de ressumar, se eu tive aquela opção, tipo assim, você pode ressumar fora da Espanha, mas você pode ressumar na Espanha e dar exemplo e fazer assistência ao teu grupo. Mas por lo que eu entendi agora, não, eu não tive aquela opção. Escuta, você me faz lembrar muito o Chico Xavier. O Chico Xavier foi a Joana Louca. Você conhece bem a história. Ele, então, logo em seguida, ainda que a gente resolveu os casos. Nós vamos, ele vai e depois eu vou, como filho dele, lá para um lugar que você conhece, que esteve lá, você viu de perto. E depois, ele veio para Pedro Leopoldo, em Minas Gerais, eu vim para Monte Carmelo, em Minas Gerais, e demos uma bela banana para a Espanha. Eu voltei à Espanha. Voltei novamente para a Catalunha, voltei a Mataró, levei o Chico para ver onde é que nós tínhamos morado, vivido. Está entendendo? Mas já não tem mais nada a ver com aquilo. É a mesma coisa sua. Dentro do nosso critério. Você pensa bem, eu brinco muito com você, mas minha última vida eu fui espanhol, né? Eu sei, mas foi pouco tempo, né? É a vida. E eu não hablo a respeito de meu nome. Professor. Do nome? Eu não falo, vocês não sabem qual é o nome que eu tive. Mas era diminutivo. Não, o diminutivo é o apelido, isso aí é outra coisa, é o nickname. Entendeu? Mas você já falou que você era chamado com diminutivo, porque, claro, você era criança, coisa, né? As mensagens que eu dei para o Chico eram todas em outro idioma. Mas e por que você não fala do seu nome? Que relevância que tem no fato de não falar para você? Porque tem gente... Que reconheceria. Ainda tem gente... Viva. Isso tem só um século e pouco. Tem gente lá. Eu e o Chico vimos no cemitério os nomes do povo. E tem gente viva, descendente desse povo. Ele tem esse negócio. Você tinha uns 12 anos, mais ou menos, né, Evaldo, quando aconteceu? Quando eu morri foi menos. Menos? Acho que era 7 para 8 anos. Eu não sei bem exatamente. Tá novo, Valdo. Pensei que era mais. Por isso, mas meus negócios é que eu começo tudo cedo. Eu com 7 anos já dançava lá no meio, segurando aquele negócio todo. Por isso que aos 10 anos eu fui reger uma quadrilha no meio da praça e foi um sucesso. Mas você não era... Eu tive que repetir o negócio, fizeram um tablado no meio da praça. Que o negócio mas você não era... Fora da época, a gente teve que repetir. Eu tinha 10 anos de idade. Mas você não era do circo, você foi... Hein? Você não era do circo. Era o quê? Do circo. Eu era. Era. Pois eles me roubaram e me colocaram lá. Eu fui obrigado. Me ensinaram tudo. E lá fomos nós. A situação não é fácil. Eu pesquisei esse período em Mataró, na verdade na Catalunha. Era muito comum eles roubarem crianças para trabalhar. Não, muito e nessa comum. época isso era generalizado. Generalizado. Agora, havia muita briga por causa disso, uns matavam os outros. Agora, o nosso caso lá, houve um processo de ciumeira e eles mataram a gente. Eu e a outra menina que está comigo, que é a Graça. O problema é esse. Agora, ficamos livres da história. A gente queria melhorar alguma coisa, mas não deu. É tanto que eu me sinto muito bem lá nessa área. Se sente bem? Bem. Mas é pelo processo da Porque nós monja. somos vítimas. Quando você é vítima, tudo é a seu favor, né? Se você não fez muita besteira antes. E a monja estava cuidando de tudo isso que estava acontecendo, Valdo, na época? Como é que é? A monja estava cuidando de todo esse processo na época que estava acontecendo? Ela morou lá. Depois, mas foi depois, né? Ela morou lá. Mas ela tinha relação com os nossos processos. Ela ajudou demais. Ela é fora de série. Agora, quando nós vamos ver a colavida, como eles chamam,
tinha também sua razão de ser. Mas eles acabaram até com o túmulo, tudo que havia na ocasião. Depois disso, eu não sei o que fizeram. Eu fui para investigar isso tudo lá, com calma. Tudo. Mas não e a gente não falava nada com ninguém. Mas agora o povo combatia muita gente por causa do Opus Dei. Né? Você não podia falar nem a palavra Opus Dei. Eles falavam baixo. Mas, Valdo, quando você foi lá com o Chico em Mataró, você identificou ou encontrou alguma coisa daquela vida ou não tinha nada? Não, tinha algumas coisas. Porque eles conservam tudo, então deve ter alguma coisa. Tinha algumas coisas, né? Nós vimos. Tem loja muito O Chico antiga. também sentiu alguma coisa. Mas, por exemplo, nós não sentimos mais nenhuma tristeza, angústia, amargura, nada disso. Nem eu, nem ele. Agora, foi aí que a gente quis ajudar uns amigos, porque aqueles amigos tinham relação com os descendentes daquela vida nossa. E aí que o Opus Dei não deixou. Com aquele homem que sumiu, que não apareceu. O homem que morreu na outra semana, que ele não encontrou com a gente e morreu na outra semana. Agora, ele morreu de falência geral dos órgãos meus, não foi nada. Porque... Mas, Valdo, na época que você foi com o Chico, a monja morava lá intrafisicamente? Não, tudo indica que não, porque ela tinha saído de lá. Ela estava trabalhando em outro lugar. Mas agora que ela estava viva, tudo indica que sim. Quando eu fui. Eu fui lá em 65. Agora, Valdo, uma coisa. Eu morei em Barcelona, eu nasci lá, morei lá muitos anos. Né? Eu estou falando para você que eu fui lá em 65, que foi a primeira vez que eu fui com o Chico. Porque depois disso eu tive lá várias vezes. Eu vi. Mas eu resumi no 68, tá? E quando eu era adolescente, eu gostava muito de ir na praia para ler, com minha sombrilha, para não me queimar, né? E aí eu pegava um trem que ia de Barcelona, fazia toda a costa, e eu sempre descia em Mataró. Eu ia olhando a praia que eu gostava e eu descia. Eu tinha 18 anos na época, e eu descia lá em Mataró, ou perto sempre de Mataró, e eu ia lá naquela praia. Eu não entendia nada de energia, eu não sentia as coisas, não sabia de parapsiquismo, não sabia de nada. Isso eu posso interpretar como uma, assim, tipo, uma afinidade, ou... sempre tem. Eu lembro bem da afinidade, da observação do Chico para mim. Eu já tinha observado isso, mas ele é que explicitou mais ainda falando comigo. Lá em Mataró, quando ele viu, falou assim, Valdo, é muito engraçado. Os quintais aqui parecem com os quintais de Pedro Leopoldo e de Monte Carmelo. Porque você sabe, a gente do interior, você olha muito o processo de quintal, o que planta, a natureza, o Chico, do jeito que eu sou, ele gostava demais disso. Nós saímos para ver as coisas, a árvore, o jardim, a flor, esse negócio, a natureza. Então ele falou para mim, a observação dele foi em cima do lance, de observador, de pesquisador. Assim, Valdo, um processo muito interessante aqui é o seguinte, os quintais de Mataró parecem mais com os de Pedro Leopoldo e de Monte Carmelo. Que ele já conhecia tudo nessa ocasião, isso foi em 1965. Ele já tinha ido comigo a Monte Carmelo várias vezes, aquele negócio todo, sabe? Eu já tinha ido a Pedro Leopoldo não sei quantas vezes, sabe? A gente já conhecia tudo. Então, a comparação foi clara. Agora, um lugar que eu vi que também parecia demais com isso, foi nas ilhas das Filipinas. Os quintais parecem com coisa nossa. Então, você chegava no lugar e via frutas que tinha em Monte Carmelo, que tinha em Pedro Leopoldo, que tinha lá em Mataró, entendeu? Lá, nas Filipinas também, você encontra frutas desse jeito. São as mesmas nossas aqui. Mas o clima é parecido? Lá é muito parecido. Lá nas Filipinas é mais ainda do que na Espanha. As Filipinas é tropical. Eles têm 7 mil ilhas. É tudo tipo tropical. Entende? Pessoal, aqui no B. As pessoas que tomaram o seu lugar depois que você foi embora do movimento espírita, lá na comunhão cristã, elas fazem parte dessa vida? Elas têm relação com essa vida? Algumas têm relação com o meu processo do passado. Agora, tem gente que tem do processo da Europa, mas não é bem da Espanha, de outros lugares. Vocês vão ver essa que vem aqui no mês que vem, a Dalva. Vocês vão conhecer a Dalva, ela é fora de série. Ela está com 90 anos, está lúcida, tudo isso. Vocês vão conhecê-la.
Mas ela é dessa época? Essa é minha colega e de serviço e de trabalho de muitas vidas. Essa é uma que tem mais contato comigo em Uberaba, as coisas todas. Foi ela que sustentou mais todos os trabalhos que eu iniciei, coisas que eu fundei, instituições que nós mexemos, tudo foi ela. Ela sustentou isso aí esse tempo todo. Até hoje ela ainda trabalha lá. Vocês vão ver que mulher. Essa é fora de série. Ela é solteira, 90 anos. Tudo dedicado ao processo de assistência. O tempo todo. Todo mundo gosta dela. Ela é impressionante. Agora, igual essa, tem uma série de pessoas assim. Agora, algumas são da Europa, mas uma boa parte é de outros locais. Não é bem de lá. Você sabe que o meu negócio mais sério foi a época na Inglaterra, né? Que o negócio é mais antigo. Então isso mexeu com mais gente. É mais do que na Espanha. Pode falar. Professor, I like to find my intermassive group, and I'm sure I have found some people, but I was looking for the others. How can I do this to make a recomposition to work better in our group? O que é que está falando aí para mim? Vocês olham aqui que daqui eu não estou escutando bem a situação. Então está perguntando como deve fazer para encontrar a turma do grupo, da turma intermissiva. Pois é, do passado. Né? Isso, e do curso intermissivo. Como fazer para encontrar? Problema. You going, working, with your traveling, your writing, assistance to the people, and things like that. With time, the helpers, they know if you need to know more about your old fellows. Then you get this. Go with your work in the assistance. Then they come and help you to clarify your destination. You understand? Yes. Obrigado. A fim de ajudar a identificar e desassediar continuamente quais seriam os sinais de bloqueio cortical, além do consensograma, onde posso ler mais sobre isso. Olha, o melhor que você pode ver isso é fazer o arco voltaico. Arranja gente para fazer o arco voltaico, começa a mexer com isso, desenvolva o arco voltaico, você vai entender tudo. Sábado passado, o senhor disse que em uma patologia borna, a consciência, por mais boa vontade que tenha, não conseguiria obter sucesso de autocontrole sobre seus atos. Isso não lhe parece paradoxal? Gostaria de entender melhor essas diferenças. Não, o caso todo é o seguinte: a pessoa, se entra um vírus na cabeça, todo o corpo fica alterado. Como é que ela vai dominar aquilo? É o cérebro que comanda o resto. Se o cérebro está alterado, como é que fica o corpo? É isso que eu quero dizer. O Borna é um vírus que vai para o cérebro. Então piora. Ele não vai só no cérebro, mas ele vai, quando ele vai para o cérebro, é um problemão. Então isso é um senhor problema. Como é que uma pessoa vai querer controlar o corpo se o cérebro está alterado? Não tem jeito. O cérebro é que é o motor de comando, de governo do corpo. Cara, você quer falar? Pode falar. Alô? É só sobre a vontade geral. A vontade de quê? Geral. A vantagem? A vontade geral. Assim, a vontade geral é o seguinte: o que é que, de modo geral, o povo quer? O que é que eles procuram fazer? Por exemplo, você está dentro de uma família. O que essa família quer? Qual é o objetivo? Qual a meta? O que eles desejam? Qual que é o sonho deles? O que é que eles pretendem? O que eles querem? Isso é a vontade geral do povo, a vontade média da equipe, da turma, você está entendendo? Da família. É isso. Isso que é a vontade geral. Obrigada. Qual a diferença entre voo e volitação? Não, volitação que a gente quer dizer é quando a pessoa ela se desloca extrafisicamente a partir da vontade dela. E isso é feito com o psicossoma. Ela pensa e ela
vai embora. A vontade dela é a força volitiva. Agora, voo é voar, né? O pássaro voa, isso voa. Agora, a volitação, que eles querem dizer, é justamente isso, que é na base do processo da volição. Por isso que eles dão o nome de volitação. Não fui eu que criei isso, já tem de muito tempo. O senhor comentou hoje que foi à Europa pela primeira vez em 1965. É o mesmo ano da publicação do livro Cristo Espera por Ti. Quais são as relações diretas? Poderia comentar? Sim. O caso é o seguinte, eu recebi o livro Cristo Espera por Ti até 64, 65. Aí nós publicamos o livro. A hora que eu publiquei o livro, que foi lá na SEC, na Comunhão Espírita Cristã em Uberaba, tinha pessoa então que ficou muito entusiasmada com o livro. É lógico, são pessoas que viveram na França, que viveram em outra vida na Europa, aquele negócio todo. Mas gostaram demais por causa das descrições do Balzac no livro. Com isso, então, começaram a fazer um movimento para nós fazermos uma viagem à Europa. Eu já tinha falado com o Chico, e a gente já estava estudando inglês, para o Chico ir comigo aos Estados Unidos e à Europa. Então, a partir disso, logo que a gente publicou o livro, teve umas pessoas que pagaram a viagem para nós, e foram conosco na viagem, alguns deles. Tinha, por exemplo, o Irineu, que era um dentista, muito meu amigo, que foi conosco o tempo todo. Mas tivemos muitas pessoas que foram. Eles queriam ir com a gente. Então nós fomos, foi mais ou menos 45 dias. Nós passamos nos Estados Unidos, em diversos lugares, fundamos, ajudamos a fundar centros espíritas lá, e depois fomos para a Europa. Fizemos entrevista, tudo quanto é lado, saímos em jornal, recebemos mensagem mediúnica psicografada nesses lugares, tudo isso foi publicado. Agora, o problema todo, que o Cristo Espera por Ti, principalmente ele, determinou o processo da viagem, porque o povo gostou muito do romance quando saiu. Uma outra coisa, quando ele saiu, eles queriam fazer uma novela. Existia uma moça, que era muito minha amiga, chamada Mercedes Ponda, que já estava combinando as coisas para fazer a novela, um novelista lá, esses noveleiros, São Paulo. Agora, eu, logo em seguida, em maio de 66, eu deixei o movimento espírita. Então aquilo morreu o assunto, o projeto foi por água abaixo, eles pararam tudo que dizia respeito a mim. Que aquilo foi um choque para muita gente, né, dentro daquele processo. E ninguém falou mais em livro, nem nada, e ficou por isso mesmo. Agora, a viagem lá. Nós fizemos uma segunda viagem, que depois, logo depois da segunda, eu deixei o movimento espírita. Foi tudo de caso pensado. Então, o problema todo aí de 65 com o Cristo Espera por Ti, a relação é essa. Agora, quem nos ajudou mais na questão da viagem, deu indicação, pagou até passagem, certos lugares, atendimento da gente em alguns lugares, os amigos com quem nós encontramos, teve muita gente de São Paulo que nos ajudou nisso. Em um curso que fiz no IPC, uma professora disse que se a Conscienciologia não tivesse surgido no Brasil, teria surgido na Espanha. É isso mesmo? Em caso positivo, qual seria a razão? Poderia falar sobre o último SCP-2 que o senhor ministrou em Madrid? Há alguma sincronicidade com o seu passado recente? Não, não tem nada a ver com isso não. Agora, o processo disso aí, tudo é hipótese, né? Isso tudo são hipóteses ilustrativas, românticas do processo, né? O problema é que nós estamos aqui no Brasil mesmo, já nasceu aqui, o trabalho era esse. Agora, o processo mais sério é que eles queriam que eu fizesse isso nos Estados Unidos. Eu recusei. Isso foi até 1960 e tantos. Foi uma das últimas vezes que eu tive contato com o povo lá, que queria que eu ficasse nos Estados Unidos. Eu falei assim, não, eu não vou ficar aqui não, porque aqui é muito difícil. Aqui não tem a liberdade que eu tenho no Brasil. E realmente, eu sempre achei que o Brasil tem mais liberdade que os Estados Unidos. No entanto, lá é considerado o Vaticano da liberdade, quer dizer, é o Papa da liberdade, o país da liberdade, o paraíso da liberdade, tudo conversa fiada, não é nada. A situação não é nada disso, a situação é precária. Vocês estão vendo aí agora, ó, o que é que o Wikileaks mostrou lá da diplomacia, não tem nada de liberdade. A situação é precária. O Brasil tem mais liberdade que lá. Professor, o senhor fala aqui em vontade inquebrantável, na sinergismologia. A gente pode dizer que existe uma vontade inquebrantável mesmo?
Eu tenho uma vontade inquebrantável de bater na mesa. Bati. Não existe uma vontade que não nada quebra, então. Essa é a questão. É inquebrável. Eu quis bater. Bati. E não quebrei a mesa. Ok. Não, porque isso é uma discussão que existe, né? Entre vontade férrea e vontade inquebrantável, mas... Não, a melhor coisa, eu vou te dar mais uma boa, é a vontade granítica. Essa também é boa. O povo tem vários qualificativos para vontade, você pode selecionar aí à vontade. Você pode ter uma vontade inquebrantável para selecionar o qualificativo da sua vontade. Outra questão. A vontade, ela envolve não só a questão da vontade em si, mas também o abertismo, quando se trata de aprendizado, né? A pessoa poder aprender ou apreender necessita do abertismo também, né? Nessa questão, a vontade em si só, ela não ajuda a pessoa a aprender se ela não tivesse abertismo para isso. O abertismo é que aumenta, expande e aprofunda a aprendizagem. Presta atenção. Se não tiver abertura, a pessoa para no meio. Então ela fica marcando passo, ela não evolui, ela não desenvolve, não há progresso da ideia. Então o processo todo é esse. O problema é fazer a abertura da vontade da pessoa. Isso é que nós chamamos de abertismo consciencial. Então ela junta a vontade férrea ou inquebrantável com o abertismo, ela tem um nível de aprendizado máximo. Então. Junta a fome com a vontade de comer. Aí vai longe. Potencializa o processo da realização, a técnica de realizar alguma coisa. Valdo. Agora, o que eu vejo nisso, muito sério, aquilo que eu vivo repetindo aqui para vocês, é a determinologia, é a determinação da pessoa. É uma pessoa persistente, tenaz, perseverante. Então, ela vai ali no processo. Para isso, então, o que eu acho que é o mais importante é a auto-organização. Vocês já viram que nós temos o laboratório da auto-organização. É só descer no caminho da lógica e estar à direita. Valdo, a volitação pode ser uma espécie de termômetro da vontade, né? A pessoa medir a vontade dela. Da vontade extrafísica. Extrafísica. Né? Agora, isso se reflete no intrafísico também, né? Se reflete mais, porque pode ajudar muito o processo até do corpo da pessoa. A volitação extrafísica é uma grande terapia. Isso tem ajudado muita gente. Agora, essa questão da vontade da pessoa quando vai volitar, quando vai alçar voo, enfim, está projetado, ela pode estar lúcida para essa questão, para medir a própria vontade dela durante o voo, durante a volitação. Né? Pode. Tem muita coisa nesse sentido, pode melhorar. Agora, extrafisicamente, toda lucidez, se o processo não é egocêntrico demais, mas que procura fazer assistência, reflete demais positivamente na vida humana da pessoa. Por isso o processo de projeção é a base em matéria de parapsiquismo para uma série de empreendimentos da consciência. Por isso que eu comecei no Instituto a falar mais no início sempre de projeção. A pessoa vê o alcance daquilo, para poder também chamar os intermissivistas, senão não daria conta. Por quê? O processo intermissivista é da intermissão. Uma pessoa que sai em projeção consciente, ela vai para a intermissão, ela volta à intermissão. Então uma coisa puxa a outra, é muito importante isso aí. Entende? Entendi. Agora, Valdo, outra coisa, em relação à percepção da vontade, a pessoa perceber a própria vontade. A única forma, a princípio, assim, da pessoa perceber isso é pelo estado vibracional. Isso aí é fácil, é só ela ver os resultados das suas ações. As ações da pessoa, qual o resultado dela? O que ela faz? Não, entendi. Se ela vê, se a vontade, ela quis fazer alguma coisa, ela vê o resultado. Ela fez? Construiu? Então, isso aí mostra a força da vontade. Porque nós não podemos pensar só isso que eu estava mostrando para ele aqui, ó. Vou bater na mesa e bato. Isso aqui é fichinho, isso aqui é corretor. O problema nosso é a realização. Agora, os atos complexos de assistência
Tudo depende da vontade, porque todo ato nosso depende da vontade. Primeiro a vontade, que é a força maior que nós temos. É a potência da consciência. O resto tudo dimana, ou origina, ou é detonado por aí. O meu ponto é justamente esse. A hora que a pessoa está fazendo o estado vibracional, ou está mobilizando as energias, é que ela percebe o que é que a vontade é algo palpável. Não, outra algo coisa, não é concreto. isso. A volicionina é a vontade palpável. Ela vê energia, aquilo que funciona. Então é como se ela tivesse uma outra terceira mão mexendo com a energia. E você sabe que existem determinadas manifestações de fenômeno, parafenômenos, são assim, né? Existe um processo que você vai à distância. Você sente direitinho o seu programa de energia lá, dentro da clarividência. Você nota perfeitamente aquilo. Eles deram até vários nomes para isso, matéria de ectoplasmia, materialização, as alavancas, um monte de nome que deram para essas coisas. Realmente, é por isso que eu chamo isso de volicionina, que é o combustível da vontade. Isso aí materializa a vontade para a gente. Valdo, como é que você enquadra a motivação dentro dessa questão da vontade? A motivação seria maior? Quando a pessoa ela começa a discernir o alcance da força da vontade dela, a motivação dela também aumenta. Autoestima, motivação, autossuficiência, autoconfiança, tudo aumenta nela, positivamente. Agora, por exemplo, uma coisa muito séria, são determinados pequenos fenômenos que a pessoa consegue parapsiquicamente e que amplia a confiança da pessoa na sua própria vontade. Então, por exemplo, você mexer com alguma coisa fisicamente, isso é muito difícil, mas é possível quando a pessoa insiste. Então, quando a pessoa consegue mexer com o processo dessa, ela vai ver que a vontade dela funciona. Você está entendendo? Então, esse fenômeno, a distância que você faz pela sua vontade, sem mexer com mão, com nada, em nenhum instrumento, isso dá uma força para a pessoa fora de série. Agora, por exemplo, você colocar aquela técnica que eu estava falando, que é uma das coisas mais simples que tem, mas é difícil, não é fácil. Então você coloca um pozinho em cima do armário do lugar que você vai sair do corpo, no seu quarto. E você fecha tudo, não pode ter vento, ar-condicionado, nada disso. E você vai chegar lá e fazer aquilo cair, enquanto você está fora do corpo. Agora, é impressionante a hora que você tem a lucidez, você chegou lá e mexeu para aquilo cair no chão. E o negócio caiu, você viu fora do corpo. Depois você vem para o corpo, chega lá, o negócio está no chão. Isso aí, acabou. Você fez barba, cabelo e bigode de uma vez só. Liquidou com o assunto. Você está entendendo? Agora, é difícil, isso aí também não se consegue, isso de uma tentativa só, alguma coisa assim, não. Tem que insistir muito, criar um ambiente adequado, uma opção de coisa para isso. E outra coisa, às vezes é preciso da pessoa estar naquele ponto que há uma convergência de uma série de fatores favoráveis. Às vezes dá certo. É quando a pessoa, por exemplo, ela não tem bloqueio nenhum na cabeça, todos os órgãos e sistemas estão funcionando bem, ela fez check-up, ela está nos trinques, tá, entende? Tudo por cima. Quando há uma confluência de fatores favoráveis e o ambiente que ela está é favorável, sai de baixo, ela consegue. Agora, não é fácil, não. Agora, veja, uma pessoa dessa também, isso aí uma parador que me falou, que eles até queriam, porque eu vi, por exemplo, uma vez que tinha um homem que eu falei assim, ó, o que é? Ajuda ele. Ele tem tudo para sentir isso aí, porque ele tem os efeitos físicos, tem tudo. Eu falei assim, a gente não pode. Vai piorar em vez de ajudar. Seria um estupro evolutivo. Quer dizer, o cara, ele ia ter um poder, ele ia achar que estava com um poder tão grande, ele ia virar um mafioso. Agora, os amparadores viram isso porque conheciam a ficha do homem. E eu lá, ingênuo, inocente, querendo ajudar tudo, para coisa mais. Mas falei, não, aí não pode, nós não podemos entrar nessa.
Agora, então você vê que precisa de ter uma cosmoética atrás de tudo quanto é progresso e desenvolvimento para a psique. Se não tem, não dá certo. Em vez de ajudar, pode piorar. E é o que acontece com muita gente por aí. Né? É aí depois é que vem os façantes, os mistificadores, essa coisa toda. É um problema. Isso aqui. A Carla pediu para fazer mais uma pergunta. É na fatologia, a última linha, o domínio da volição como sendo a base da evolução pessoal. O domínio da volição como sendo a base. A volição é a vontade, o conjunto da vontade sua. Agora, é a base da evolução. Por quê? Você não faz nada na vida sem a sua vontade. Se você não quer, querer, é o problema da vontade. Aí vem a intenção, vem a determinação, a deliberação. Por exemplo, você dispôs a fazer aquilo. Isso é a determinação, é a deliberação, você está entendendo? Eu defini, eu cheguei à conclusão que eu vou fazer. Isso é já o encaminhamento da força da vontade, já realizando o que você quer. Entendeu? Então, sem isso, não é evolução. Entende? Então, todo mundo aqui precisa de melhorar a vontade. Você, eu, a Magali, o Avindade. Pode falar. Professor, você falou que a volitação reflete a vontade extrafísica da pessoa e que é uma grande terapia. Você poderia aprofundar isso da terapia? Você está falando a volitação? É. Pois é, o problema todo é o seguinte, veja bem, quando a pessoa faz a volitação, ela vai com o psicossoma. A hora que faz isso, ela energiza o psicossoma. Porque quase sempre ela está num ambiente favorável, está permitindo ela volitar. Então, com isso, ela absorve muito a energia imanente positiva. Agora, ela depois interioriza. Ela vem para o corpo, ela vem com a corda toda. E está de graça. Você está entendendo como é que é? Em alto nível de desempenho, de possibilidade, os potenciais todos aumentados. Então isso melhora as mini doenças. Então a pessoa vem com aquela energiona. Chega aí, ela está com entorse, está com dor de cabeça, um negócio qualquer pequenininho, mini doença. Aquele monte de energia cura a pessoa na hora. Você está entendendo como é que é? Por quê? Coloca ela toda brilhando. Você já viu quando eles fazem aquela propaganda que vem uma luz que passa em cima das letras das pessoas? É isso. A pessoa fica assim o corpo todo. Então ela fica como se estivesse eletrificada. Você está entendendo? Com a nova energia. Ela vem com a corda toda. Agora, é muito difícil. Tem uma opção de coisa aí que a pessoa tem que estudar. Né? Uma delas séria. Uma pessoa faz uma volitação de alguns minutos fora do corpo. E às vezes ela dormiu 3 horas. Ela precisa dormir 8. Ela chega, ela não vai ter mais sono. Ela vai ficar aware, desperta. Ela está com a corda toda. Ela falou Shazam e virou. Você está entendendo? Virou, é o Superman, a supermulher. Então, não tem mais sono. Então, ela precisa de saber conviver com isso na vigília física. É aí que vem o processo de euforia, o problema da Primener, o processo Cipriene. Uma pessoa que faz volitação extrafísica tem que estudar essas coisas com a gente, porque senão... Não, e aproveitar e fazer a convergência, então, disso tudo para a questão da função uma da coisa gente, né? Puxa a outra. Um fenômeno sempre puxa o outro. A gente precisa ver é a coordenação no desenvolvimento dos fenômenos parapsíquicos. Tudo isso tem. Do jeito que tem a coordenação dos atributos conscienciais. Então, por exemplo, nós estamos falando de vontade. Depois da vontade, o que poderia colocar? A intenção. Depois da intenção vem a determinação. Ou você vai definir o processo. Depois você determina. Essa determinação você vai passar para outra. Você vai deliberar. Agora, aí você vai começar a executar. E por aí vai, a coisa vai toda. Você está entendendo? Aquilo, como é que caminha?
Então, isso são os atributos dentro de você. Agora, na cabeça, os atributos mentais. Por exemplo, você tem, primeiro, você tem essa vontade. Mas aí você pensa, não, eu quero pensar naquilo. Isso é elaboração do pensamento. Essa elaboração do pensamento, você pensa, não, mas isso parece com aquilo. Você já começa a fazer associação de ideias. Agora, a partir disso, você começa a pensar. E chega, não, o que é o melhor? E já é o juízo crítico. No juízo crítico, fala, não, mas isso aconteceu, o negócio da Clausira, não sei o quê. Isso é a mnemônica, é a memória. Então, veja, você aí tem uma série de condições para estudar os processos. Aí vem o dicionário cerebral de tudo quanto é tipo, as associações de ideias de tudo quanto é tipo, os cotejos que você vai fazer, tudo isso são atributos da sua mente. Agora, atributos do ponto de vista parapsíquico, como é que a pessoa tem? Você, por exemplo, exteriorizou energia, então você viu que exteriorizou. Depois, você entrou em estado vibracional, você vibrou todo. Então você já tem uma certa confiança da energia. A partir disso, você fez um arco voltaico. E a pessoa sentiu, e você assimilou. Aí vem assimilação e desassimilação. Você viu que tinha um bloqueio, depois aquilo afastou. O que é que melhorou? A pessoa se sentiu melhor. Tudo isso. Então, vai chegar num certo ponto que você vai fazer o acoplamentário e você exterioriza energia na hora. Aí você vê uma porção de alterações com a evidência facial em cima da pessoa que está lá. E aí começa. Se aquilo prolonga um pouco mais, daqui a pouco você tem uma clarividência viajoura. Você parece que saiu, foi lá no lugar, viu o que era e voltou instantaneamente. Isso é clarividência viajoura. Então você veja, há uma série de fenômenos que tem, você está entendendo, numa gradação ascendente também do fenômeno parapsíquico. Agora não é só isso. E os estados alterados da consciência, é a mesma coisa. Você está aí, na vigília física. Aí te dá um sono, você deita lá e dorme. Mas na hora de dormir, você entra na hipnagogia. Começa a ver uma opção de coisa na sua frente, coisa colorida, mexe, aquilo sono. Aí você entra no sono. Aí daqui a pouco você tem um sonho. Então você acha que você está começando a entrar na porta, no jardim, com aquela coisa toda, quando então aquilo dá uma alteração. Aí você fica, faz um barulho lá no quarto, aquilo mexe em você, aí você fica, você entra na hipnagogia. Você está querendo acordar, mas não acordou, você está ouvindo um negócio, parece a distância perto, está tudo esquisito. É igualzinho aquela pessoa que fica pescando. Ela está olhando a televisão, daqui a pouco ela olha a televisão, aí você está no sonambulismo. Você está entendendo? A sonolência. Então você veja, ó, tem várias condições dessa. Agora, uma pessoa no meio disso, ela pode ter tido uma projeção de meia hora fora do corpo. Você está entendendo? Naquele período. E ela voltou. Então, a pessoa pode dormir, pode fazer uma projeção, pode acordar, pode dormir, pode fazer outra projeção. Isso tudo, ó, tem encadeamento. Isso tudo a gente tem que ver, são os estados alterados da consciência. Então, você veja, faculdades mentais, os processos seus físicos, as alterações dos seus estados de consciência, o problema seu da vontade e dos atributos propriamente ditos da sua consciência. Tudo isso tem gradação. A gente tem que estudar. E os fenômenos também, de modo geral, todos eles têm gradação. A gente tem que ver qual é, por quê. Agora, se uma pessoa conhece um pouquinho mais e aprofunda os estudos para ver essa gradação descendente ou ascendente das coisas, ela vai entender mais o que está ocorrendo com ela. Não, o fenômeno que eu tive é esse, por causa disso, disso, disso. Logo em seguida vem isso. Então, ela demarca tudo. Desse modo, ela fica compreendendo muito mais a si mesma. A base da Conscienciologia é estudo. Por isso que a gente fala, estudo e estudo. Está entendendo? E o processo de parapsiquismo é a base de tudo. Por quê? É a multidimensionalidade. Para você ver que você não é simples, você é uma personalidade poliédrica. Poliédrica significa polimórfica. Você tem muitas formas. Outro nome também seria polivalente. Tem muitas coisas que você pode ser. Outra coisa que você é versátil. Você é pau para muita obra.
Então, vamos entender. Entende como é que é? De modo geral, essa, vamos dizer, complexidade da nossa condição como consciência cria problema para o povo entender as coisas. Por isso que é importante esse estudo. Pode falar, Lúcia. Para ter autodomínio da vontade, precisamos ter autodomínio da volicionina, certo? Para ter autodomínio da vontade, temos que ter autodomínio da volicionina. Qual é a diferença entre os dois? Fala um pouco mais. Parece a volicionina é o combustível da vontade. Você usa, acabou, você vai saber o que é. Mas terroriza energia, é a sua energia. Mas quando tem vontade, tem volicionina também. Como é que se separa as duas? O combustível é esse. Uma coisa é outra. A vontade volicionina é a mesma coisa. Mas, exatamente, é a mesma coisa. Eu jogo coisa. A minha energia daqui para você. A volicionina que está lá mexendo com você. É a minha vontade que está praticamente materializada, semi-materializada, mexendo com você. Entende como é que é? A volicionina faz a materialização da vontade, não? Sim? A volicionina, ela é o instrumento da vontade, é o combustível da vontade, é a gasolina da vontade. Outra questão. O professor disse que na última vida foi espanhol. Não é? E a penúltima vida? A vida antes dessa? A penúltima? Sim. Não, isso foi em outro lugar. Sim. Outro lugar. Foi na Europa. Foi em Portugal, foi sim ou não? Não foi em Portugal. Valdo, na Principiologia, na página 62, Principiologia. Princípio. O último lá. O último, o princípio do poder magno da consciência sobre o próprio holossoma. Quer dizer, isso aí é a vontade máxima sua sobre os seus veículos de manifestação. Como é que você sai disso? Agora, tem as circunstâncias, né, que a pessoa fica privada desse poder, né? Tem. A pessoa... Agora aí cada um tem. Vamos ver o que é que a pessoa faz consigo mesmo. O problema todo é esse. A questão de uma prisão mesmo, física, né? A pessoa... Tem que examinar, né? Ver o que ela faz. Cada um de nós, toda hora, nós somos testados. O que nós estamos fazendo com a nossa vontade? O problema é usar bem, cosmoeticamente, evolutivamente, na assistencialidade. Isso aqui é o ideal. Então, os nossos comerciais, por favor. Obrigada. As pontuações da tertúlia de hoje foram 146 assinaturas no livro de presença, 20 perguntas presenciais, 20 perguntas respondidas online, 55 votos presenciais, 6 votos online. Hoje temos 2 recados. Will, balanço existencial, e William, aula inaugural do pai. E antes o Eduardo vai falar sobre os amigos da enciclopédia. Pessoal, boa tarde a todos. Nós gostaríamos de convidar os amigos da enciclopédia para participar no dia 8 de março do primeiro encontro dos amigos da enciclopédia. Esse encontro ocorrerá durante a semana da Max ProEx Grupal, que vai ser logo após o balanço existencial, e nós vamos nos encontrar num jantar no Hotel Bourbon, aqui em Foz do Iguaçu. Então, aqueles amigos da enciclopédia que moram fora de Foz do Iguaçu e que estarão na cidade nessa época, é imprescindível que vocês enviem um e-mail para nós confirmando a presença. Nós vamos divulgar mais detalhes sobre isso a partir da semana que vem. Vão ser apenas 160 lugares para os amigos da enciclopédia. Então, é importante esse registro, a gente vai bater nessa tecla várias vezes aqui para não ter nenhuma dificuldade. A outra questão é em relação às oficinas da enciclopédia, que vão ocorrer na quarta e quinta-feira, dia 9 e 10 de março. São oficinas gratuitas e também vão exigir essa lista de presença, tá ok? Então quem está assistindo a tertúlia fora de Foz do Iguaçu, está convidados aí para vir para o balanço existencial e emendar na semana da Max ProEx Grupal, participando desta atividade do programa Amigos da Enciclopédia. Obrigado. Complementando aí a colocação até do professor Alexandre, eu gostaria de estar convidando a todos a semana para estar participando da semana da Max ProEx, que vai estar ocorrendo de 5 a 13 de março de 2011, que é o período do Carnaval. Então nós vamos ter cerca de 11 eventos sendo realizados durante esse período. Eu gostaria de estar dando destaque para o balanço existencial, que é o principal evento que ocorre aí, no caso já é o 9º balanço existencial,
que ocorre justamente no período ali do carnaval, que pega sábado, domingo, segunda e terça-feira. Tá? Então é um período que é fácil das pessoas poderem se deslocar, quem mora em outras cidades, poder estar vindo aqui para Foz do Iguaçu, para estar participando e conhecendo aqui toda a Cognópolis. Esse balanço existencial, ele tem são várias temáticas, tá? Nós temos, inclusive, são vários professores, são cerca de 20 professores, dentre os quais 7 são EPICONs, onde você pode ter um aproveitamento muito grande desse curso, no sentido de fazer um balanço da sua existência, para auxiliar no planejamento futuro aí, nessa vida, para a pessoa ter uma melhor otimização da sua evolução. Além do balanço existencial, nós temos o acoplamentário que ocorre no final de semana, que é sexta, sábado e domingo. Tem o curso Amparadores com o professor Mário Oliveira, que vai estar ocorrendo na quarta-feira. Então é uma semana inteira, são cerca de 10 dias, com bastante atividades. Como eu comentei antes, são cerca de 11 atividades. Quem quer realizar a inscrição pode entrar em contato com o CAEC, tá? Pode estar ligando aqui para o CAEC, tá? Ou seja, na recepção do próprio CAEC você faz as inscrições. Informações também vocês podem estar obtendo no site da Apex, que é www.apexinternacional.org. Vocês têm todo o detalhamento das informações do curso Balanço Existencial e dessas outras atividades também. Eu gostaria de convidar uma segunda atividade, que seria o Web Conference, que vai ocorrer hoje. Na verdade, nós vamos estar fazendo um colóquio, que é um debate. Esse debate vai ocorrer aqui nessa sala, ao lado do refeitório. Tá? Então, tem uma sala ali ao lado do refeitório. É um debate aberto, qualquer pessoa pode participar, tanto presencial como também online. Tá? Isso vai estar ocorrendo das 15h30 às 17 horas. Então, aqui ao lado do refeitório, a gente tem vai ser um debate. Qual vai ser esse tema? O tema vai ser retrospectiva decenal, que é um verbete. Então, é uma atividade que a Apex promove para discutir e aprofundar os verbetes aqui da Enciclopédia da Conscienciologia. Ela é mediada pelo professor Laênio Losch. Então, estão todos convidados, se quiserem participar hoje. Quem quiser também pode acessar pelo site da Apex, que também vai poder participar online. Ok? Obrigado a todos. Olá, pessoal. Eu gostaria de convidá-los para a aula inaugural do PAI, que vai acontecer amanhã, domingo, às 8 horas, aqui na sala de EAD do CAEC. E o curso inicia com uma aula que é gratuita, então todos podem participar, inclusive os teletertulianos, o pessoal que nos acompanha agora pela internet, podem acompanhar essa aula amanhã, às 8h30, através do site da Reaprendência, que é www.reaprendência.org.br. Lembrando que reaprendência é uma palavra latina, se escreve com T. E o tema da aula de amanhã é uma introdução ao pensamento da Grécia Antiga e também nós vamos seguir até a Idade Medieval. O professor dessa aula é o professor Marcelo da Luz, que é professor de Conscienciologia, é também professor de Filosofia e um grande e profundo conhecedor dessa temática. Então, estão todos convidados, amanhã, 8h30. Obrigado. O verbete eleito para amanhã é Entrevista Evolutiva, especialidade Conviviologia. Obrigada e boa tarde a todos.